Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Hoje eu quero falar aqui das duras palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém, sempre falava, duras palavras. Aí a gente fica meditando a vida assim, ó. Nós somos cristãos, porque seguimos a Cristo. Então nós temos que nos parecer com Ele. Eu lembro do meu saudoso pastor que falava assim, ó, nós temos que ter a natureza de Cristo, mente de Cristo, entendeu? Porque se você tiver a mente de Cristo, você vai entender como Deus vê o ser humano, como é que Deus vê o pecado, entendeu? Então temos que ter a natureza de Cristo, sentimento de Cristo também. Eu quero ler aqui o pastor John Piper botou assim, ó, Jesus usava palavras duras para falar de realidades severas. É isso que o amor faz. O oposto é bajulação. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às suas prisões, às minhas prisões. Isso aqui é um trecho de Filipenses, fala assim, ó, uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Apóstolo Paulo falando. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. E para isso que o apóstolo Paulo em Filipenses 1, 16, 17 falou. Eu vou acelerar aqui, irmão, porque tem muita palavra dura aqui que eu quero passar para os irmãos. Hoje em dia, irmãos, muita gente só quer pregar o Velho Testamento. É impressionante como não pregam o Novo Testamento. Repare na sua igreja. Poucos pregam o Novo Testamento. Só querem ir lá em Salmos, Provérbios, entendeu? Isaías, aí vão falar lá em Gênesis. Vão só para... Eu tento passar para alguns irmãos que é bom, de vez em quando, a gente dar referência do Velho Testamento, porque o Velho Testamento vale como referência, né? A caminhada do povo de Deus, tal, tudo que Deus fez. Os reis, a maioria dos reis foram incrédulos, foram traidores, entendeu? Traíram a Deus, a maioria pecou. Então, vale como referência. Agora, para praticidade de vida, é o Novo Testamento, é a graça, estamos na época da graça, a gente não está na época da lei. O Velho Testamento é lei, o Novo Testamento é graça. Por isso que tem algumas coisinhas aí que estão querendo colocar no Novo Testamento que não existe. É velho, entende? Você vai saber o que eu estou falando. Entendeu? Hoje em dia querem, trazer algumas coisas lá de trás. Essa semana eu estava vendo um caso verídico mesmo, que aconteceu, são mistérios insolúveis. E uma senhora, dando entrevista, falando que um cara matou, assassinou a irmã dela, jovem e tal, e ela disse assim, ó, olha o que ela disse. Ela falou assim, não, porque ele matou minha irmã, então ele tem que dar pela própria vida, assim como diz a Bíblia. A mulher foi lá no Velho Testamento. Quer dizer, o que adiantou a morte de Jesus, a ressurreição? Ela não sabe o que é graça. Ela falou, não, porque ele tem que dar a vida dele pela vida dela. Quer dizer, olho por olho, dente por dente. Ela continua, quer dizer, algumas igrejas continuam pregando o Velho Testamento. Por isso que é um perigo. Nós estamos vivendo a época da graça, do Novo Testamento. Eu vou te explicar por que as pessoas não querem pregar o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento, ele é sal para a ferida. Velho não. Olha aqui, eu vou dar uns exemplos. Olha aqui, ó. Que o apóstolo Paulo fala em Atos 20 sobre Jesus, que Jesus falou. Ele fala assim, ó, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar, olha isso aí é bom para pancada na cabeça desses pastores que adoram dinheiro, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não tem também dar de graça o que de graça recebeste? Eles querem cobrar tudo. Aí já começa a pancada do Novo Testamento. Vamos mais um aqui? Em Mateus 5, 28, Jesus fala assim, ó,
Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher, para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Alguém prega isso aí, irmão? Difícil, né? Por isso que o Velho Testamento estão deixando de lado. Querem só pregar o Velho Testamento. O Novo Testamento estão deixando de lado. Querem só pregar o Velho Testamento. Olha aqui, ó. Jesus falando. Ele falando, né, autoridade máxima. Ele fala assim, ó. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Sabe onde está isso? Lê lá em Lucas 14, 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A gente aí achando que é discípulo de Jesus, mas não é. Pode ser discípulo dele mesmo. Quem diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é um mentiroso, e nele não está a verdade. Em 1 João 2,4. Lê lá. Quem diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é um mentiroso, e não a verdade, e nele a verdade não está. Aí aqui tem conhecido Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, quem quer buscar primeiro, e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Tudo mais ele vai fazer. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entendeu? As pessoas querem buscar as coisas primeiro, depois o reino de Deus. Não está assim hoje, irmão? Não está assim hoje? Mais um? Vou ler mais um aqui, ó. Aleluia. Olha aqui, ó. Ame seus inimigos. Ô, Jesus, amar inimigo? Faça o bem para aqueles que te odeiam. Abençoe aqueles que te maldizem e orem por aqueles que te maltratam. Está em João 11, 21, 26. Aleluia. Mais um aqui. Olha aqui, ó. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele amará um e odiará o outro. Você não consegue servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Mateus 9, 23. Meu, você entendeu porque muita gente não quer pregar o Novo Testamento? É por isso. Ou mais uma. Em verdade vos digo que quem não recebe o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, expulsamos demônio, né? E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, disse Jesus, lhes direi explicitamente, abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, do 21 ao 23. Lê lá. Outra. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. 2 João 1,9. Agora, isso é um mistério, irmão. Olha aqui, ó. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem Deus, né? Pessoas que não respeitam a Deus, né? Diz que tem Deus, mas não tem. Agora, presta atenção. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Lembra que Jesus falou assim, eu e o Pai somos um. Lembra? Então, quer dizer, tanto tem o Pai como o Filho. Quer dizer, a gente tem o Espírito Santo de Deus, temos o Pai e temos o Filho junto. Oh, glória a Deus. Ó, se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é um mentiroso. 1 João 4,20, olha que tem agido de outra forma, né? Olha aqui agora essa aqui. Jesus falando mesmo, olha o que Jesus fala aqui. Não julgueis que vim trazer a paz. Jesus não veio trazer a paz. A terra. Vim trazer não a paz, mas a espada, que é a palavra de Deus. Entendeu? Eu vim trazer divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra, entre os inimigos do homem, que serão as pessoas de sua própria casa. Olha só, os nossos inimigos serão pessoas da nossa própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 34 ao 42.
Vou dar uma explicada aqui rapidinho aqui, esse versículo, irmão, porque às vezes, né, a gente fica complicado. Quando Jesus fala que fazer divisão, é porque dentro da casa vai ter, por exemplo, um dos irmãos vai se converter a ele, o outro não. Então eles vão automaticamente virar inimigos. Entendeu? Às vezes o pai, o esposo, se converte, a esposa não. Quantas brigas de lá, porque a esposa vai para a igreja, ou o esposo vai para a igreja, a mulher não vai, ou vice-versa, entendeu? Tu tem essas briguinhas dentro do lar. É nesse sentido, né? No sentido de guerra, aquela de pegar, matar, nada disso, né? É briga mesmo de não aceitar a conversão do outro. Entendeu? Não, pessoal, Jesus veio. Ai. É muito versículo, irmão, muito versículo. Ó, quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,54. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Nós podemos julgar pela reta justiça. Está em João 7,24. Leia lá. E só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Mateus 4,4. E o último, vou ler o último para encerrar. Tenho dito isto para que em mim tenhais paz, mas no mundo tereis aflições. Pessoal, pega isso. Ô irmão, vamos ter aflição no mundo. Que palavra é essa? Né? Mas ele fala assim, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, João 16,33. Então é isso, irmão. Hoje em dia as igrejas estão só pregando a maioria Velho Testamento. Só Velho Testamento, porque é mais... Deixa eu tentar explicar de uma outra melhor maneira. Uma vez eu estava fazendo um trabalho numa igreja e pediram, né? Trabalhei lá por 7 anos. Fiz 7 grandes produções lá de espetáculo. Fiz uma que falava do nascimento, né? Vida, morte e ressurreição do Senhor. Uma superprodução, entendeu? Uma superprodução mesmo, entendeu? Figurinos maravilhosos. Foi um espetáculo excepcional. Foi em 2000. Depois que eu sempre quero fazer as coisas diárias, né? Tipo assim, um espetáculo diário, tipo assim, falar do mendigo que se converte, né? Falar do dia a dia. Aí me indagaram uma vez, mas por que você fez aquela grande produção lá, você não gosta muito? Eu falei, porque para mim, as pessoas hoje em dia, eles se identificam mais com um mendigo, com um bandido que se converteu, uma prostituta. Você faz aquela Cristo, né, com aquela roupa, tal. As pessoas veem com ficção. As pessoas não conseguem trazer para a realidade. Não é porque é uma coisa totalmente longe do nosso normal, entendeu? Do nosso natural. O nosso natural é isso, é roupa aqui, entendeu? O ser humano tem mendigo na rua, tem bandido, tem prostituta. E aí faz um trabalho disso, de mostrar que essas pessoas podem se converter, podem chegar a Cristo, né? Um trabalho, né? Uma peça passa no presídio, entendeu? Trabalho no presídio, ou na rua, entendo? Então eu fiz um trabalho, um espetáculo que transformava a vida de 8 mendigos. Para mim isso é mais real. E digo uma coisa para vocês, levou muito mais gente a Cristo, porque muita gente se viu naqueles personagens, do que uma peça de época, que é de época. Mas é bom fazer sim, a gente mostrar como é que o Senhor Jesus foi crucificado, beleza. Mas não sempre, todo ano fazer a mesma peça, a mesma coisa. Eu falei, não, vamos fazer uma coisa diferente. Deu para entender? Então, quando você prega Velho Testamento, as pessoas têm aquela visão lá, como é que Davi com a pedra derrubou, tal. Agora, se você vem para o Novo Testamento, é mais nosso dia a dia, entendeu? São coisas que acontecem realmente no dia a dia, adultério, essas coisas, né? Jesus, do jeito que ele coloca, o apóstolo Paulo coloca, e traz para o nosso dia a dia. Então, não é de época, mas não é tão de época como naquela época, entendeu? Então, tipo assim, eu vejo como era o Velho Testamento, que eu estou falando. Então, o Novo Testamento nos dá base para fazer as coisas, é muito de Deus. O Senhor Jesus falou de uma forma coloquial, que é como se fosse hoje. O velho não, o novo sim. Por isso que o novo é a graça, é o novo nascimento,
entendeu? Poxa, vamos respeitar mais o que o Senhor Jesus falou, né? Eu acho que Ele é a razão da nossa vida, a razão de nosso viver, e não Davi, Moisés, Isaías. Respeitamos todos eles, grandes homens de Deus que Deus levantou na terra, mas ninguém é mais que o Senhor Jesus Cristo. Então vamos falar do autor da vida, vamos falar do principal, vamos falar daquele que vale a pena falar mais, né? O principal. Parece que às vezes Davi é mais que Jesus, está parecendo judeu. Os judeus têm Davi mais do que Jesus, tem Moisés mais que Jesus, mas nós cristãos não. Então, que negócio é isso? Nós temos que falar do Senhor Jesus, dar referência desses homens, vamos usar como referência, mas o principal é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas parece que as pessoas querem falar mais desses homens do que do nosso Senhor Jesus Cristo. Pregam mais Jó do que o Senhor Jesus Cristo, pregam mais Davi, que pregam de Davi, o que pregam de Moisés, o que pregam de Isaías. Então, será que não se toca? Que falta de amor é esse a Deus? Não. Minha bandeira é Cristo. Foi Ele que morreu por mim, foi Ele que me criou. Então eu vou falar só dele. Amém? Essa é uma palavra de indignação, porque eu vejo que as pessoas pregam mais o Velho Testamento do que o Novo Testamento. As pessoas possam se converter sua mente. Às vezes é cristão, mas converta a mente, entenda que nós temos que falar do Senhor Jesus. Palavras dele têm que ser pregadas todos os dias. Amém? Essa palavra dura, mas real. Amém? Deus possa te abençoar mais um dia, em nome de Jesus.